Filipenses capítulo 1, verso 20. Filipenses 1, 20 é o texto que a gente vai conversar hoje. E eu tenho certeza que vai falar ao nosso coração, porque bom é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Filipenses 1, 20. É a carta de Paulo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vós que eu permaneça no corpo. 25 e eu termino. Chegou para mim? Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vós para o seu progresso e alegria na fé. Pai querido, essa palavra vai falar conosco hoje e o teu Espírito nos dará ganho, Deus, no nosso dia a dia. E já no começo, Pai, da oração eu peço, não deixe ninguém aqui passar vergonha, em nome de Jesus, amém. E você pode sentar, meu querido, e a hora que você sentar, ofereça a Deus a sua melhor salva de palmas. Glória a Deus. Quantos creem que Deus pode falar com você? Vai dando glória a Deus. Jairo, eu desejo você e sua casa e a cidade de Anhembi um grande progresso em nome de Jesus. E a cidade será colocada no mapa. Glória a Deus. No mapa já está, mas conhecida. Irmãos, olha bem para mim. Às vezes Deus dá missões para nós. Deus nos dá responsabilidades para nós. E as responsabilidades, família Belato, que a gente recebe, ela pode nos trazer alguns benefícios ou como trazer também algumas tristezas. Você conversa com muita gente, irmãos, muita gente que sonha, que gera expectativa boa quando vai iniciar um projeto, Roberto, quando vai iniciar alguma coisa, Nelson, vai iniciar alguma coisa, ele gera muita expectativa que aquilo vai dar certo, que vai vencer. Aí você encontra com a pessoa daqui a um ano, por exemplo, você pergunta: e aí, como que está? E como que está aquele negócio que você montou, aquele emprego que você quis? Ah, eu fui demitido. Ah, eu quebrei. E aí a pessoa começa a contar para você o que aconteceu, e você vê que ela está envergonhada de dizer para você que aquilo que ela sonhou, que aquilo que ela planejou, que aquilo que ela idealizou, foi frustrado. Como é chato quando isso acontece. Quando é chato ver pessoas sendo frustradas pelo mau resultado. Pelos maus resultados. E aí a pessoa acaba passando vergonha. A gente às vezes tem vergonha. Quem aqui, irmãos, de verdade, você tem vergonha? Se você tem vergonha de fracassar em qualquer área da sua vida, levanta a sua mão. Você tem vergonha? A gente tem vergonha. A gente sente esse peso, Ronaldo, essa vergonha. Você sabe que eu trabalho fora, sou vendedor, mas não dá mais tempo. Não dá mais tempo, irmãos. Meu tempo é muito curto. Pra você ter uma ideia, a agenda de amanhã, ela é praticamente desumana com o ser humano. Nem robô, precisa ser robô para dar conta. E aí eu preciso sair e tirar um pedido, porque eu tenho vergonha de não passar pedido. Eu tenho vergonha de não vender. Eu estou na empresa, eu preciso ajudar a empresa. Eu preciso ajudar o lugar que eu trabalho. Ah, mas você já ajudou muito, pastor? Sim, de fato, muito mesmo. Mas agora não dá mais tempo.
Então, mas mesmo assim, eu tenho vergonha se eu não dou resultado. Por isso eu arrumo um jeito amanhã, no decorrer do dia, de provocar algum pedido para mim não passar vergonha. E às vezes tem muita gente assim aqui. Você tem vergonha de ser cobrado por um mau resultado? Tem vergonha por uma dificuldade que você está enfrentando? Tem vergonha muitas vezes de expor um problema que você está vivendo dentro da sua casa ao que vão pensar de mim? Nunca demora para pedir ajuda, viu, gente? Porque às vezes dá tempo de socorrer, às vezes dá tempo de ajudar. E aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo. O apóstolo Paulo é um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Talvez se ele fosse hoje, ele seria referência mundial. Mas nem sempre foi um apóstolo. Outrora foi um perseguidor da igreja. Outrora foi alguém que perseguia a obra de Deus. Existiam 3 grupos no passado, que eram os religiosos ferrenhos, que eram os fariseus, os saduceus e os zelotes. E esses 3 grupos, eles eram grandes influenciadores. Não é como hoje, você quer falar que o Marcelo está com dificuldade, é um fariseu. Não, fariseu era uma pessoa, é um nome que usava para trazer respeito naqueles tempos. Hoje a gente às vezes usa Marcelo e igreja para denegrir alguém. Mas naquele tempo não, era nome de respeito. E Paulo, outrora, Saulo quer dizer o grande, e Paulo quer dizer o pequeno. Ele era um desses fariseus, que quando ele entendeu que o cristianismo, através dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, estava pregando a palavra de Jesus Cristo, ele tornou-se um perseguidor. Ele tornou-se um grande perseguidor da igreja, ele tornou-se um grande perseguidor do cristianismo. E ele estava coberto das suas razões para perseguir o cristianismo, porque ele defendia o Velho Testamento, ele defendia a lei, ele defendia Moisés e os profetas. E Jesus veio e falou assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei em vós. Jesus cumpriu os mandamentos, você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vim cumprir a lei. Mas Paulo não entendeu isso. O Saulo de Tarso e os religiosos da época não entenderam que Jesus era o Messias. Até hoje eles não recebem Cristo como Messias. Imagine naquele tempo. E eles não entendiam, eles aguardavam o Messias. E Jesus tinha vindo já tinha morrido na cruz, ressuscitado ao 3º dia. O evangelho das boas novas estava sendo pregado. A palavra de Deus estava ganhando espaço em todo lugar. Eles começaram em Jerusalém, eles foram para Samaria, eles foram por toda a Judéia. E aí aparece Paulo. Aí é a figura do upgrade. Sempre vai precisar aparecer alguém, irmãos. E eu quero profetizar na sua vida. Você pode ser esse alguém que vai dar um start maior naquilo que você já está fazendo de bom. Você pode ser alguém que vai romper. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os discípulos eram bons. Os discípulos eram homens que pregavam a palavra. Os discípulos eram homens que criam sinais e maravilhas, Lucas. Os discípulos eram homens de oração. Estas 3 coisas é que a igreja tem que fazer. São só 3 coisas que Deus pede para a igreja. Nós às vezes inventamos tantas outras e queremos criar tantos métodos e tantas fórmulas e tantas maneiras e achar isso ou aquilo. Mas essas 3 coisas que está no livro de Atos dos Apóstolos, que é a base do crescimento da igreja. Primeiro, pregação da palavra. É a Bíblia que muda as vidas das pessoas. Não é um pensamento positivo.
Às vezes bons pensamentos, ele incha a gente. De repente ele inchou você. De repente você sai dali e enfrenta as dificuldades que todo mundo enfrenta, galeria. E você mingua de novo. Mas a palavra de Deus não. Ela nos impulsiona. Ela gera fé. Ela transforma, ela vai no íntimo, ela divide as juntas e as medulas, ela consegue tirar o medo do nosso coração, ela consegue gerar uma expectativa. Olha o que diz Salmo 25, verso 3, presta muita atenção, diz assim: com efeito, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Vai dando glória a Deus. Você espera no Senhor, sua casa não vai passar vergonha, seus negócios não vão passar vergonha, seus filhos não serão envergonhados. Deus vai ser com você. Quem espera em Deus não será envergonhado. E aí Paulo então era esse homem pregador do evangelho contrário. Paulo era o perseguidor da igreja. Irmãos, sempre nós vamos ter quem persegue a obra, sempre, 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 com razão ou sem razão. Paulo estava perseguindo com razão, a sua razão. A razão dele era que ele estava certo e Cristo não era o Messias, era um falso profeta, e seus discípulos eram falsos profetas. Então começou uma grande perseguição. Se Paulo entrasse aqui, irmãos, quem ele pudesse, com ordem da polícia, com ordem do BAEP, com ordem da Federal, com ordem do Senado, do Congresso, ele levava as pessoas presas e ele açoitava aquelas pessoas, e alguns ele até levava à morte, porque ele era um perseguidor e um cuidador do Velho Testamento. E uma dessas viagens ele estava indo para Damasco. Ele estava indo para Damasco numa dessas viagens, e de repente uma luz apareceu no seu caminho. E Rubens, ele fica cego. Quero dizer para você, Floriano Peixoto, que me ouve presencial e online, melhor é ser cego para as coisas que o inimigo sopra na nossa mente e no nosso coração. Mas quando ele fica cego ali na estrada de Damasco, e ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo, ali na autoridade das cartas que tinha, ele fala: quem é você? E a voz fala: eu sou Jesus a quem você me persegue. E ele fica cego por uns dias. E aí ele vai na casa de um certo Simão, o curtidor. E lá naquela cidade tem um homem crente chamado Ananias. E Ananias recebe uma visão do céu e diz assim: Ananias, sai da sua casa, vai até uma rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando agora. E ele já recebeu uma visão que você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai recuperar a luz. Oh meu Deus do céu, quando aquela palavra foi dita a Ananias, Ananias deve ter gelado o seu coração, falando assim: é o Saulo perseguidor da igreja, o próprio, mas pode ir lá, porque ele já está vencido no nome de Jesus Cristo. E você vai impor as mãos sobre ele, ele vai recuperar a visão, e ele vai ser cheio, Juliana, do Espírito Santo. E eu vou ensinar para esse homem que ele não pode mais recalcitrar contra os aguilhões. E aí aconteceu exatamente como Deus falou para Ananias. Paulo recebe a visita, o coração de Paulo é tocado, Paulo se transforma numa nova criatura, e agora Paulo é convertido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero dizer para você, igreja que me ouve nessa noite, Deus entrou na sua vida, como na menina que escreveu o testemunho. Ela recebeu o Espírito Santo. Abner, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, e quando ele entra em nosso coração, nós somos novas criaturas. Nós passamos a enxergar os planos de Deus para a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqueles que creem glorificam forte o nome de Jesus. E se vai aplaudir, aplauda forte. Aí aparece Saulo, que se converte em Paulo. Só que o camarada era diferenciado, ele era proativo. E ele começou a pregar o evangelho em toda a Judeia. E aí ele falou assim: não, Deus me levantou, Deus já tem quem prega na Judeia.
Deus já tem quem prega em Samaria, Deus já tem quem prega em Jerusalém. Eu vou pregar fora, eu vou pregar aos confins da terra. Então ele foi nas cidades da Grécia, ele foi nas cidades de Roma, ele foi nas cidades circunvizinhas, na Ásia Menor, e ele fez viagens missionárias. E aonde ele chegava, ele implantava uma igreja, ele implantava uma obra, e ele servia a Deus ali. E aí esse homem começou a crescer muito. Esse homem abriu igreja em Roma, abriu igreja em Coríntio, abriu igreja em Filipos, abriu igreja na Tessalônica, abriu igreja em toda a região da Ásia, na Galácia, abriu a igreja em Éfeso. Éfeso, quando Paulo foi abrir igreja, lá tinha uma deusa poderosa chamada deusa Diana, deusa da fertilidade. E Paulo, na unção e na autoridade do nome de Jesus, fundou uma das igrejas mais sólidas da Ásia, que é a igreja de Efésios. Eu quero dizer para você, presta atenção com isso, pega a sua bênção. Eu não estou falando para pastor. Se eu estiver falando para pastor, eu ia falar: não tem lugar difícil para a igreja, tem a bênção de Deus que acompanha você, e ali com a bênção de Deus vai dar certo. Mas eu estou falando para o povo, e olha bem para mim, presta atenção: não tem ramo difícil, não tem lugar difícil, não tem terra difícil, tem a bênção de Deus que acompanha você. E você pode estar até no deserto, mas no deserto o Senhor vai abrir o céu sobre a sua vida, vai tocar você, vai abençoar você e não vai deixar você passar vergonha. Quem crê, dá glória a Deus. Quando Deus manda Isaac ir para o Egito, ele para em Gerar. E quando ele está em Gerar, era um deserto. E lá no deserto de Gerar, o Isaac planta. E no mesmo ano, ele colhe 100 vezes por 1. Não era a colheita extraordinária, a semente que Isaac tinha levado. Era a bênção de Deus que acompanhava. Presta atenção, meu querido. A bênção de Deus se instaurou nesse lugar. A bênção de Deus se instaurou em Piracicaba, se instaurou no altar da igreja sede de Piracicaba, e ela esparrama pela sua casa, ela vai pela vizinhança, ela chega e ela te abençoa, porque é o Deus Todo-Poderoso, aquele que disse assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Dá glória a Deus se você acredita. Se vai aplaudir, não economiza. E Paulo então cria isso. Paulo então ele começa a crescer muito. Mas aí, irmãos, Paulo teve várias dificuldades, vários embates muito fortes. E Paulo acaba sendo preso da prisão, que ele nunca mais saiu. Paulo agora está em Filipos, encarcerado. E mesmo encarcerado, Paulo escreve para a gente assim, ó, Filipenses 1:20: porque aguardo ansiosamente, espero que nada serei envergonhado, ao contrário, com a mesma determinação de sempre, com o mesmo ânimo de sempre, com a mesma expectativa de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu estou pronto para as duas coisas, para partir e para viver. Mas uma coisa é certa: a minha vida vai engrandecer o nome de Cristo. E eu tenho uma grande expectativa, uma expectativa que isso vai acontecer. Qual é a sua expectativa? O que você está tendo de expectativa na vida? Há muitos anos, a igreja que eu era pastor fez uma ação social, medição de pressão, cachorro quente, pipoca. Era um domingo de manhã. Terminei o culto da manhã e fui para lá juntamente com os irmãos. Cheguei por volta de 11h30. E aí a equipe falou assim: pastor, mede a sua pressão, a fila está baixa lá. E às vezes você vai na fila, todo mundo vai. E eu fui na fila para medir pressão. A mocinha que mediu olhou para mim e falou assim: 19/14. Eu falei: é? O senhor comeu alguma coisa agora? O senhor
está acontecendo? Eu falei assim, nada. Aí esparramou. Porque o povo fala mesmo. E foi contando um para o outro, não tinha nem WhatsApp. Se tivesse WhatsApp, todo mundo já tinha nos grupos. Você viu como está a pressão do pastor? 19/14. Só que eu não sentia nenhum arrepio. Sentia nada. E aí então eu fui no médico na segunda-feira, marquei, Deus deu graça de achar o cardiologista certo. E ele pediu assim, quiser fazer uma semana, você vai marcar para mim 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, a sua pressão. Segunda-feira que vem você volta para a gente ver o que está acontecendo. Aí eu fiz a medição, batia 21, batia 14, batia 18, a mínima batia também alta. Semana toda eu estava com a pressão alta. Eu não sentia dor de cabeça, eu não sentia nada. É a morte silenciosa que fala, né? Aí ele falou assim, tem 3 coisas que o senhor pode fazer. Primeira coisa é tomar um remedinho. Ele me receitou, guarda até hoje, Naprix 5+5. Segunda coisa que o senhor pode fazer é emagrecer. Terceira, começar uma caminhada. Eu falei, então dá um remedinho, que vamos conversar. E vamos começar pelo remedinho. Aí eu comecei pelo remedinho. Irmãos, ele falou assim, eu vou pedir um favor para o senhor. Nunca mais coloca sal na sua comida, além daquilo que já vem. E eu obedeci. Então todo mundo que tiver, isso aqui agora é para você, todo mundo que tiver um pouquinho fora de peso aqui, você pede uma batata, come com o sal que vem. Ah, mas eu gosto de sal. Não coloque sal. Não coloque mais sal além do que vem. Isso faz muitos anos que eu faço isso. Eu não abuso do sal. E a sua pressão? Controlada. Sossegada. Mas olha, é um remedinho. Sossegada. Mas quem já foi em casas assim, irmãos, que você vai comer? Tinha um amigo que ia numa casa com o netinho dele, com o filho dele, ele falava assim, pai, eu não gosto da comida da avó. A comida da avó é insonsa. A comida da avó não tem gosto. O que é insonso? Acho que procuraram aí, acho que deixaram aí, não sei se deixaram aí. Insonso é insípido, que não tem sal, nem tempero. Refeição insonsa. Não tem gosto, falta tempero ali. Mas se pôr muito sal, mata a pessoa, então tem que tirar. Diz da pessoa amassante. Não tem gente, irmãos, que você vê chegando e você fala assim, ai meu Deus do céu. Verdade, verdade. Glória a Deus. Não tem gente que você olha e fala assim, aquela pessoa é tediosa. Não tem pessoas, irmãos, ou não tem situações na vida da gente que é monótona. Nossa vida às vezes fica muito monótona, fica muito previsível. Isso é uma vida insonsa. Pior que comida insonsa é ter uma vida insonsa. É ter uma vida, irmãos, que não vai nem para lá nem para cá. Ah, mas se eu der um passo eu posso passar vergonha. Aí você pega um ditado antigo e diz assim, é melhor um na mão do que 2 voando. Eu não penso assim. É gostoso o risco. É gostoso a adrenalina. Os irmãos de Davi talvez pensassem assim, aquele gigante lá, tem tanta promessa para quem vai enfrentar o gigante, mas ele é gigante. Quem será que pode vencer o gigante? Davi olhou e falou assim, vocês não vão? Vocês não têm coragem de enfrentar o gigante? Repete aí o que ganha quem enfrentar o gigante. Quem enfrentar o gigante ganha perdão das dívidas, livramento de imposto e casa com a filha do rei. A descendência não paga imposto e o rei vai dar riqueza para ele ainda. Ele falou, então eu vou. Irmãos, imagina quando chegou lá para o Saul, que tinha um guerreiro que ia enfrentar o gigante.
Saul deve ter ficado feliz da vida quando entra um menininho de 14, 15, 16 anos que vai enfrentar o gigante Golias. E o Golias olha para ele e fala assim, quando chega a hora do combate: você vem a mim com paus? Com varas? Você está pensando que eu sou o quê? Davi fala assim: você vem a mim com espada, mas eu só estou com as pedras na mão, os paus que você está vendo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para você, gigante: eu estou indo até você no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai me promover, gigante. Você vai me dar o que eu preciso. Você vai colocar o meu nome na história da humanidade. Você vai colocar o meu nome aonde for pregado, aonde for falar, alguém vai lembrar do pequenininho que venceu o grandão. Se prepara, gigante, porque a expectativa que eu tenho nessa batalha é que ela vai me promover. E eu quero profetizar na sua vida: as suas batalhas não vão te envergonhar. As suas guerras não vão te envergonhar. Elas vão te promover. Quem crê vai dando glória a Deus. Você sabe que nós estamos aqui, irmãos. Às vezes a pessoa pensa que é fácil isso aqui. É simples isso aqui. É tranquilo isso aqui. O vizinho aqui quis vender para a gente. Só para você entender. Quis vender para a gente. 3 anos negociando e não consegue chegar num acordo. Precisava chegar num acordo que a gente tivesse um pouco mais folgado com as compras de lá, para poder comprar aqui. Toda pessoa que compra tem que pagar. Quando você compra, você tem a obrigação de pagar. E quando você compra e não paga, alguém vai dizer de você assim: deu um passo maior que a sua perna, se iludiu, sonhou demais, começou a assistir muito filme. É ou não é? Não é isso que falam para as pessoas? E aí então, a decisão está na cabeça do pastor. Você não está me pressionando para fazer isso. Ninguém pressiona o pastor para fazer isso. Mas eu acho que é o momento da gente avançar. É o momento da gente ir para frente. Aí fizemos as contas aqui. Colocou-se no papel como seria. Valor alto demais. Valor alto demais. Para você ter uma ideia, é a segunda maior compra que o ministério do pastor Toninho fez. E a primeira é estadual. Então não é a igreja, não é o fruto do trabalho aqui que paga, é o conjunto. Então é a maior compra pessoal de uma igreja local. É forte, é pesado. E a pessoa vendeu. E a pessoa já recebeu a entrada. E a gente criou o caminho para a entrada. E agora a gente tem que pagar a entrada. Aí eu pedi prazo para chegar fevereiro para começar a pagar a parcela. Aí vamos lá, agora chegou fevereiro. Já chegou, marcou data, chega. Já chegou fevereiro. 20 de fevereiro é a primeira parcela. Meu pedido de 12 dias. A igreja vai terminar janeiro com a parcela de fevereiro garantida. Nós vamos estar sempre, Pedro, sempre um passo na frente. Sempre um pé na frente. Vamos dar sempre um passo na frente do compromisso. Porque se a gente pagar, presta atenção, não fez mais que a obrigação. E se a gente não pagar, passou vergonha. Não é assim que funciona? Você recebe uma incumbência. Se você for bem, mais que a obrigação. Se você não for bem, passou vergonha. Você tem um sonho e você projeta o seu sonho. Se der tudo certo, estudou para isso, é capacitado para isso, mais que a obrigação.
Mas se você for mal, incompetente, inconsequente, sonhou demais. Eu orei pela sogra do Manuel. Manuel está aqui na igreja hoje, a família do Manuel está aqui. Domingo à noite eu orei por ela. Uma mulher corajosa. Se você está me vendo, você é muito corajosa. Ela foi passar por uma cirurgia que ia durar 8 horas. A equipe médica que ia operar, não é lógico, não é um médico só, mas é a equipe médica que ia operar. O médico falou assim: é muito risco. A cirurgia ela resolve, mas o risco é enorme, porque ali é uma região de muitos vasos. Se eu errar o vaso ali, ou se errar um vaso ali, pode trazer grande prejuízo. Você quer a si mesmo? Eu falo assim: eu quero. Eu vou pedir oração e vou confiar nas suas mãos. A cirurgia foi um sucesso. O médico acertou todos os vasos, não errou nada ali. Mas a obrigação dele, ele é doutor cirurgião, ele estudou para isso. Mas se ele erra, qual o nome que ele leva, Tavinho? Qual o nome que ele leva? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive no limite do sucesso e da vergonha. Mas eu estou aqui para dizer, como boca de Deus para você, o apóstolo Paulo, convertido a Cristo Jesus, lá na prisão de Filipos, ele escreve: eu tenho uma expectativa que eu não serei envergonhado. E eu estou dizendo para você nessa noite aqui na igreja: Deus não vai deixar sua família passar vergonha. Deus não vai deixar sua casa passar vergonha. Deus não vai deixar suas finanças passar vergonha. Pode criar expectativa de coisa boa. Pode sonhar grande. Pode sonhar, porque o céu tem poder para te abençoar. Mas se não der certo, tenha coragem de levantar a cabeça e dizer assim: eu continuo, eu acredito, eu vou em frente, porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Olha o que eu marquei aqui, a gente vai orar. Expectativa é o tempero da vida. Assim como uma comida sem sal é insonsa. Acho que tem, ó, a menina das 10, a Sara colocou para mim aqui. Expectativa é o sinônimo de esperança. É expectação, é espera, é a probabilidade, é a perspectiva, é a possibilidade. Irmãos, creia nisso, tenha expectativa. Olha só, amanhã, pastor, vou fechar um negócio. Você pode ter um não também. Pode dar certo. Amanhã eu vou fazer uma vaga de emprego e está lá precisando da pessoa que eu tenho um currículo para isso. Pode não dar certo. Eu sinto uma dor assim, de vez em quando, eu lembro do Ronaldo. A família do Ronaldo está aqui, Tiago. Acho que estava de manhã. O Ronaldo foi diácono aqui, faz um ano a gente sepultou o Ronaldo. Eu estava bem onde está você aqui. Ele veio e falou para mim assim: pastor, ora por mim que amanhã eu vou passar por uma cirurgia. É simples, pastor, mas é uma dor que eu tenho no estômago, deve ser algum tipo de úlcera. O senhor ora por mim? Irmão, operação corriqueira. Operação, irmãos, assim, como que eu posso dizer para você? É como fritar um pastel, todo dia acontece isso. Eu falei: orei com ele aqui, irmãos. Eu falei: mas Ronaldo, você é forte, um rapaz saudável desse, um rapaz forte desse aqui, uma operação tão comum como essa, vai lá. Não voltou mais. Alguma coisa deu errado. Não era só aquilo. Eu não sei o que aconteceu quando o médico abriu, mas a expectativa minha da oração foi assim: Deus, ele está preocupado à toa, isso aí é uma mamão com açúcar. E não era. Deu ruim para ele. Ele não entrou para operar e para morrer. Ele entrou para operar e para tirar a dor que ele tinha. Só isso, mas deu ruim. Mas às vezes dá ruim para você, irmãos, mas você está vivo.
E se você está vivo, tem esperança, tem a mão de Deus na sua casa, tem a bênção, tem uma expectativa. Olha, a esperança é expectação, é espera, é a probabilidade. Irmãos, eu gosto disso. Quem gosta? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu não constranger ninguém. Mas eu gosto disso, irmãos. Eu gosto do risco. Eu quero dizer para você, presta muita atenção. Isso gera fé no nosso coração. Isso gera uma confiança na nossa vida. Isso gera uma dependência. E você fala: Senhor, Pai, eu falei que vinha enfrentar o gigante, mas eu não sabia que ele vinha com espada. Oh meu Deus, eu não sabia que esse gigante tinha a cabeça desse tamanho. Oh meu Deus, eu não sabia que ele usava uma lança de 7 quilos. Eu não sabia que ele era tão poderoso. Mas agora que eu vim, Pai, agora eu não posso voltar atrás. Agora eu tenho que enfrentar esse gigante. Eu disse que viria, e eu vim. E agora eu creio que o Senhor vai ser comigo. Coloca as tuas mãos sobre mim, me ajuda. Oh meu querido, eu quero dizer para você que nós precisamos de Deus para vencer as dificuldades. Quem crê comigo, levanta a sua mão para o céu. A banda pode subir com as suas mãos erguidas. Fala: meu Deus, a probabilidade pode ser pequena, mas o Senhor vai comigo. E eu quero dizer para você, e terminar, Isaías 54:4, presta atenção nisso, Floriano Peixoto. Diz assim a palavra de Deus. Aqui é o Senhor falando para a igreja, para a nação de Israel, como o marido fala para a esposa. Esse texto está dizendo que Deus é o marido de Israel. Esse texto está trazendo para nós que Deus é o marido da igreja. Ele diz assim: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Eu quero dizer para você, você que já foi muito envergonhado, você já que foi muito hostilizado, hoje o Senhor está colocando na minha boca uma palavra para você. Chegou o tempo da honra na sua casa. Chegou o tempo da honra na sua família. Chegou o tempo da honra. Você pode dar o glória a Deus. Oh, aleluia. Comemore a sua vitória. Dá glória a Deus. Juninho, terça-feira você vai assistir o velo. Aplauda forte, igreja. O velo vai jogar terça-feira lá em Rio Claro, 6:30 da tarde, com a Portuguesa de Esporte. Você vai lá assistir o velo. Aí está lá no campo, você é velista fanático. Aí o velo vai fazer um gol. Como você vai comemorar? Não é desse jeito? Quem é quinzista aqui, fanático aqui? Quem é quinzista aqui, igual do 15? Cristian, você está lá, você vai assistir o 15. Daqui a pouco você vai melhorar a novela. Você vai assistir o 15, Cristian. E aí está lá no 15 e Linense vai jogar aqui em Piracicaba. E você vai assistir o 15. Daqui a pouco o 15 faz um gol. Como você vai comemorar? Juninho, vem cá, Juninho. Faz favor, Juninho. Faz favor, Juninho. Nós vamos comemorar, é assim, irmão, presta atenção. É assim, ó. Assim, Juninho. Juninho, sobe aqui, Juninho. Vem cá, Juninho. O mais louco dos Otávios. Juninho, domingo, Juninho. Palmeiras e quinta-feira, 7:30, Palmeiras e Corinthians. Coro, vai ser coro na certa. Aí você está lá, Juninho, no quarto gol do Palmeiras, quarto já. Rafael Veiga bate uma falta e faz o gol. Como você comemora? É assim, irmãos. É assim, irmãos. Gol do velo, Juninho. Gol do 15, Cristian. É isso aí. Igreja, vitória na sua casa, igreja. O Senhor tem dupla honra para você, igreja. O Senhor tem dupla honra na sua casa, igreja. Olha lá, não tenha medo, Juliana, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. O Senhor hoje abraça como o marido abraça a família. Feche teus olhos. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui. A igreja vai celebrar suas vitórias.